Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Mais uma vez contando com o seu comentário, sua opinião. Diz aí de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil, norte, sul, leste, oeste, ou então de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. E não esqueça, temos agora, de segunda a sexta, o Foco do Brasil, primeira edição, às 13 horas, com a apresentação do meu colega Leonardo Miller. Estamos ainda mais atualizados diariamente sobre nosso Brasil, não é? Juntos faremos o Foco do Brasil cada vez mais forte. Contamos com o seu apoio e audiência. É importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, entregou 1.120 moradias a famílias de baixa renda da cidade de Maceió, em Alagoas. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de entrega dos residenciais Parque da Lagoa, Alameda do Farol e Alameda Jatiuca, que vão beneficiar cerca de 4,4 mil pessoas com a casa própria. Os empreendimentos, Alameda Jatiuca e Alameda do Farol, receberam juntos 76,8 milhões de reais em investimentos federais por meio do Fundo de Arrendamento Residencial. Já o residencial Parque da Lagoa teve uma entrega parcial de 160 apartamentos, com um aporte total de 142 milhões de reais. O empreendimento recebeu desde 2019 65 milhões em recursos do governo federal. Como contrapartida, houve doação do terreno por parte do poder público municipal. Dizer a vocês que 2 anos de pandemia atrapalharam e muito a todos nós, presidente, governadores e prefeitos. Mas fizemos a nossa parte em Brasília. Pegamos, em 2019, milhares de obras inacabadas. Obras que estavam há 10, 20, 30 anos para ser concluídas. Nos empenhamos e fomos atrás da conclusão da mesma. A mais importante delas, que se arrastava há mais de 10 anos, foi a transposição do Rio São Francisco. Água para o Nordeste, dignidade para o povo humilde do sertão. Esse é um trabalho que todos nós nos orgulhamos. Tivemos também a participação nessas obras, o apoio da Câmara e do Senado no tocante à liberação de recursos. Mas concluímos a obra. A obra está praticamente pronta. Faltam pequenos detalhes, mas estamos continuando nesse trabalho. Como a semana passada, estive com o senador Ciro, meu presidente, ou melhor, meu chefe da Casa Civil, assinando uma ordem de serviço para que pontos mais distantes do Piauí também fizessem parte da transposição do São Francisco. Vocês todos sabem, o nosso governo criou também o PIX. Aqui eu duvido quem não tem o PIX. E olha a vantagem, vocês não pagam nada por isso. Os grandes bancos vão perder no corrente ano, ou melhor, deixarão de arrecadar no corrente ano de vocês aproximadamente 30 bilhões de reais, porque não existe tarifa no PIX. Assim sendo, poderia aqui ficar por longos minutos falando de realizações do nosso governo. Eu fico muito feliz de poder hoje estar aqui, ao lado do meu presidente, do nosso presidente Jair Bolsonaro, inaugurando essa obra que está apenas iniciando. Serão 1.700 apartamentos que serão oferecidos às famílias que hoje estão vivendo na beira da lagoa, sem condições da dignidade que nós desejamos que elas tenham. O presidente Jair Bolsonaro, também em Alagoas, participou da cerimônia de inauguração das obras de restauração da Igreja Bom Jesus dos Martírios, em Maceió.
Na ocasião, houve ainda o descerramento das placas de entrega de forma simbólica de obras também realizadas pelo governo federal em outros 2 espaços históricos do estado de Alagoas: Igreja do Amparo, em Marechal Deodoro, e o Largo de São Gonçalo, em Penedo. Este último recebeu iluminação cênica em 7 prédios públicos. Talvez seja um dos mais velhos aqui presentes. Estou com 67 anos. E um local como esse me volta à memória a minha juventude. Na longínqua cidade de Ribeira, uma igreja do tamanho da metade dessa daqui. E naquele tempo, nós crescimos pedindo bênção ao pai, à mãe e ao padre. Então, nesse momento, padre, sua bênção. Muito obrigado. Fiz a primeira comunhão e segui minha vida. Um ambiente como esse, prefiro muito mais ouvir do que falar. Dizer a todos que agradeço a Deus pela minha segunda vida e a Ele também a missão de estar à frente do Executivo e formar um ministério. E cada ministro formar o seu grupo de assessores. Então, fico feliz em cada vez mais, na prática, comprovar que não é apenas o Ministério da Infraestrutura, o MDR, que fazem. Também o turismo, através do IFAM, faz pelo Brasil. E a restauração de obras como essa nos faz voltar no tempo, aos nossos antepassados. Ver que, realmente, as nossas tradições judaico-cristãs são cada vez mais preservadas e reavivadas em obras também do nosso governo. Então, a todos aqui presentes, realmente não tem preço a gente olhar para essa grandiosidade que está aqui. Saber do carinho como o governo federal trata igrejas, capelas, templos, entre os outros patrimônios da União. Aqui rememora, cada vez mais, diz que nós somos cristãos, um país majoritariamente cristão. Mais alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro, mais uma calorosa recepção a ele em Maceió. O deputado federal Eduardo Bolsonaro destacou que uma das principais emissoras de TV dos Estados Unidos está no Brasil, com um jornalista líder de audiência na área política nos Estados Unidos e que vai, inclusive, entrevistar o presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro postou: o jornalista de maior audiência política dos Estados Unidos, Tucker Carlson, já está no Brasil fazendo transmissões para a Fox News. Ontem no Rio e amanhã em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro, falando verdades que não chegam ao exterior. Aguardem e assistam, recomendou o deputado. Está aí, Fox News, Estados Unidos, destacando o Brasil, entrevistando também o presidente Jair Bolsonaro. A Fox News é uma das principais emissoras dos Estados Unidos, tem posicionamentos conservadores. Pré-candidato ao Senado na chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas, o apresentador de televisão José Luiz da Atena deu mais um passo rumo à sua candidatura ao Senado em São Paulo. No entanto, fez um anúncio que deixou dúvidas no ar. Ele anunciou, nesta terça, dia 28, que tirará férias e não confirmou que desta vez vai mesmo concorrer a um cargo público.
talvez por respeito aí à legislação eleitoral, precaução, não é? O fato é que isso acabou deixando dúvidas no ar. Datena é conhecido por desistir de concorrer a cargos na política. Nas últimas 3 eleições, o jornalista se pré-candidatou a senador, prefeito e vice-prefeito, mas acabou desistindo em todas as eleições, quer dizer, acabou não sendo candidato a nenhum cargo. Nos últimos dias, Datena reclamou de resistências de alguns políticos a seu nome. Ele quase desistiu por conta disso, não é? Mas em seguida voltou atrás, amparado pela confiança do povo de São Paulo e do Brasil, disse ele. Recentemente, Datena disse que só não seria candidato se morresse ou se Bolsonaro e Tarcísio desistirem. Então, está aí, de novo, Datena deixa uma dúvida no ar, pairando dúvida sobre sua candidatura, não é? A grande pergunta feita por eleitores, e Datena deveria responder a isso, é se eleito ele se manteria fiel a um eventual segundo governo de Bolsonaro, não é? Essa é a questão. Talvez até Datena deveria publicar uma carta de intenções sobre isso para acalmar aí apoiadores do presidente, de Tarcísio, que têm dúvidas sobre o nome e a fidelidade. Mas por quê? Porque muitos veem em Datena um homem de mídia. E homem de mídia lembra Joyce, Dória, Alexandre Frota, Cajuru, gente de mídia que depois que se criou com Bolsonaro em 2018 e logo adiante se achou maior que o criador na política. A Secretaria de Comunicação do governo destacou que, embora tenhamos muitas dificuldades, o Brasil poderia estar em uma situação muito pior diante de tudo que o mundo viveu e vive nos últimos meses. A SECOM publicou: após a pior década da história para a economia nacional, em 2019 o Brasil estava novamente com bons números de empregos. Infelizmente, em 2020, o mundo inteiro foi surpreendido pelo coronavírus e pelas medidas de restrição sobre os trabalhadores através do fecha-tudo. Em um momento de crise sanitária, o cidadão precisa ter recursos em mãos para cuidar de si e de sua família em caso de emergência. Por isso, o governo federal defendeu os trabalhadores brasileiros e criou programas para proteger sua saúde e seus empregos. Foi realizado o auxílio emergencial, maior programa assistencial que o mundo já viu. Os recursos do primeiro ano do programa foram equivalentes a 15 anos de Bolsa Família. No total, beneficiou indiretamente mais da metade dos brasileiros. Repasses de 375 bilhões de reais para estados e municípios tornaram possível realizar mais atendimentos especializados para as necessidades locais. Com as ações adotadas para preservar a saúde e os recursos dos cidadãos, foi possível salvar milhões de vidas e de empregos. Desde julho de 2020, já tivemos um saldo positivo de mais de 4,7 milhões de novos postos de trabalho e mais de 30 milhões de brasileiros já se recuperaram da Covid-19 desde o início da crise sanitária global, destacou a nota da SECOM. O ex-procurador Deltan Dallagnol declarou voto em Bolsonaro, gente. Veja o que ele disse. Ele disse que em um eventual segundo turno entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, ele, Deltan Dallagnol, votaria no atual presidente. Ele deu a declaração em suas redes sociais ao ser questionado por um seguidor. Por mais que eu não goste de muitas atitudes do atual governo, simplesmente não há nada pior ou mais ameaçador para o futuro do Brasil do que o PT e Lula voltarem para a cena do crime, declarou Deltan Dallagnol, que é pré-candidato a deputado federal pelo Paraná. Em seu perfil no Facebook, o ex-procurador reforçou o posicionamento. Lula jamais, destacou Dallagnol. Estamos vendo alguns consumidores sentindo a redução no preço dos combustíveis com o zeramento dos impostos federais e o ajuste, não é, para baixo aí do ICMS nos estados, após as últimas medidas federais. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, avalia que o Brasil está dando a resposta correta para o problema. Tanto é correta que o resto do mundo inteiro está tentando fazer isso, reduzir tributos. Estados Unidos, Europa. Sabe qual a diferença? É que aqui nós já fizemos, disse ele em audiência na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Ao lembrar o governo federal
que o governo federal não pode interferir no preço de combustíveis, o ministro agradeceu o empenho dos parlamentares na aprovação de medidas como as que tratam da redução de tributos federais e do ICMS sobre diesel, gasolina, etanol e gás. O ministro voltou a defender que a privatização da Petrobras geraria mais competição no mercado, assim como ocorreu com a Telebrás, e ressaltou que a decisão sobre a desestatização cabe ao presidente da República e ao Congresso. A mesma afirmação já havia sido feita por ele em dias anteriores em audiência pública conjunta de comissão também na Câmara, sobre a criação de uma conta de estabilização de preços de combustíveis alimentada por dividendos da Petrobras, que tem o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, como um dos seus maiores defensores. Saxida reafirmou que, embora seja tecnicamente interessante, a proposta poderia gerar uma bola de neve ao criar instabilidade nos mercados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, em meio a um cenário global marcado por desaceleração e recessão, o Brasil vai pelo caminho oposto, com crescimento próximo de 2% em 2022 e de 3% a 4% nos anos seguintes. Segundo o ministro, estão sendo planejadas medidas visando a reduções significativas de tributos que incidem nos setores industriais, o que deverá compensar a perda de poder aquisitivo dos cidadãos, além de favorecer um novo ciclo de investimentos no país. Guedes descreveu cenários extremamente pessimistas para o exterior e muito otimistas no âmbito interno. A inflação começou a subir nos Estados Unidos e vamos ter de conviver com isso. Os Estados Unidos passaram por um longo ciclo de crescimento que chegou ao fim, enquanto nós, no Brasil, estamos saindo do centro de reabilitação, iniciando um ciclo de crescimento anual de 3% a 4%, que será por vários anos se continuarmos nesse ritmo, disse Guedes. Agora não se assustem com os problemas lá de fora. Teremos alta de inflação nos Estados Unidos e teremos recessão. O barulho será ensurdecedor, mas não para a economia brasileira, que é uma das mais fechadas do mundo. Faremos agora a reindustrialização no Brasil, acrescentou. O Brasil, disse ainda o ministro, reagiu fulminantemente à crise. Vamos crescer 1,7%, devendo quase chegar a 2% em 2022. Diziam que o mundo ia crescer 5% e reviram. Já estão falando que vai haver recessão. Eles estão só começando a enfrentar os problemas. Nós já conseguimos atravessar a onda e vamos crescer, com desemprego e inflação caindo, completou Guedes. Diante desse contexto, Guedes prevê que o Brasil vai iniciar um longo ciclo de investimentos, ao contrário do mundo que está encerrando um longo ciclo de investimentos. Nossas conversas na Europa, nos Estados Unidos, com a OCDE, também e com o G20, o grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias mundiais, mais a União Europeia, nos convenceram de que vem uma avalanche de investimentos para o Brasil se continuarmos no caminho em que estamos. A Secretaria de Estado dos Estados Unidos tem dito que daqui para frente uma exigência para investimentos nos países é a de ter logística próxima e ser amigo. De acordo com o ministro, a situação é incontornável, com o Brasil destinado a se tornar a segurança energética da Europa e a segurança alimentar do mundo. O mundo percebeu que o Brasil é uma potência energética, além de um enorme mercado consumidor, disse Guedes. Ele também afirmou que o Brasil não pode perder a revolução digital pela qual passa o mundo. A Covid-19 foi uma aceleração para o futuro. Aí surgiu a importância das telecomunicações, inclusive para a agricultura e para as telecomunicações, afirmou. Não podemos perder a revolução digital nessa reconfiguração da cadeia produtiva. Semicondutores podem ser feitos aqui e poderemos entrar em uma nova fase nessa revolução digital, destacou Paulo Guedes, eufórico com as possibilidades. E se Guedes está eufórico, alguns números confirmando. Em maio deste ano, o Brasil registrou um saldo de 277.018 novos empregos formais, segundo os dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que o Ministério do Trabalho e Previdência divulgou.
No mês passado, foram registradas 1.960.960 contratações com carteiras assinadas e 1.683.942 desligamentos. Já o total de trabalhadores seletistas, ou seja, com vínculo formal de trabalho e direitos e deveres regidos pela consolidação das leis do trabalho, aumentou 0,67% em relação ao resultado de abril deste ano. Ao abrir a coletiva de imprensa que o Ministério do Trabalho e Previdência realiza todos os meses para detalhar os resultados do CAGED, o ministro José Carlos Oliveira comemorou os números de maio. Segundo ele, o total de 41,7 milhões de trabalhadores seletistas é um recorde na história do país em termos de emprego formal. Só este ano já estão cerca de 1,5 milhão de novos empregos criados, 277 mil apenas no mês de maio, destacou o ministro. No início de 2022, tínhamos uma projeção de que até o fim deste ano chegaríamos a 1,5 milhão novos postos de trabalho. E como eu já tinha falado antes, levando em conta apenas o resultado destes primeiros 5 meses, já podemos sonhar com um número muito maior do que o previsto para o ano inteiro. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Thales Alas e Michele Alves de Minas Gerais, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde-amarela. Prestigie ainda a nossa primeira edição, já no ar do Jornal Foco do Brasil, de segunda a sexta, à 13h. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.